Código Vermelho, episódio de hoje: o enigma que desafiou a Sala Vermelha. A noite engolia a cidade, o céu carregado de nuvens escuras que prometiam uma tempestade iminente. No Hospital Geral São Lucas, a Sala Vermelha era um epicentro de caos, controlado, iluminada por luzes fluorescentes que tremulavam como pulsos em crise. O ar, úmido e pesado, misturava o cheiro de antisséptico com o suor dos que lutavam contra o tempo. Era meia-noite e a emergência vibrava com a urgência de um campo de batalha, onde cada bip dos monitores era um chamado à ação. Dr. André Luiz, médico-chefe, atravessou as portas automáticas, o cansaço gravado em suas olheiras profundas. Seu uniforme azul marinho, amassado, carregava as marcas de um plantão anterior. No bolso, o desenho de um sol sorridente, feito por sua filha, era seu talismã contra o esgotamento. Janaína Freitas, na recepção, movia os dedos com a velocidade de uma máquina, organizando prontuários sob a luz fria do monitor. "Tempestade lá fora, furacão aqui dentro", disse Janaína, sem desviar os olhos. 6 traumas, 3 suspeitas de infarto e um pico de casos neurológicos no setor sul. "Boa sorte, doutor." Doutor André Luiz assentiu, varrendo o corredor lotado com o olhar. Na sala dos médicos, doutora Bárbara Ellen, especialista em traumas, amarrava o cabelo em um coque firme, pronta para a batalha. Doutora Eliane Rodrigues, clínica geral de raciocínio afiado, revisava anotações com precisão metódica. Beatriz Helena, enfermeira-chefe com cicatrizes de décadas na emergência, organizava suprimentos, enquanto Carlos Alberto e Rosa Nascimento, técnicos experientes, checavam equipamentos. Carla Menezes, responsável pelos estoques, contava frascos com agilidade. "Sobrevivendo?" perguntou o Dr. André Luiz, pendurando o jaleco. "Por pouco", respondeu a doutora Bárbara Ellen, engolindo café frio. "UTI quase lotada. Esses casos neurológicos estão estranhos, muitos com convulsões." "Algo está circulando", murmurou a doutora Eliane Rodrigues. "Febre alta, confusão, sintomas atípicos." O rádio de Dr. André Luiz chiou, com a voz tensa de Lucas Barreto, socorrista. "São Lucas, ambulância há 4 minutos. Paciente masculino, 32 anos, febre alta, convulsões, sem resposta verbal. Viagem recente ao interior de Minas Gerais. Sinais vitais instáveis." Isolamento? Os olhares de Dr. André Luiz e doutora Eliane Rodrigues se cruzaram. Febre, convulsões. Interior. Meningite, encefalite, algo novo. "Sala de isolamento 1, protocolo máximo", ordenou o Dr. André Luiz. "Equipamentos de proteção completos." A sirene ecoava, anunciando a batalha iminente. Se você gostar do episódio de hoje, por favor, considere se inscrever em nosso canal para acompanhar novos episódios de Código Vermelho. Deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários sobre o que você achar do episódio de hoje. Você também pode ouvir nossa playlist. Todos os episódios rodam no automático nela. A ambulância parou com um guincho. Lucas Barreto e Tainá Mendes, socorristas, desceram com urgência precisa, transferindo Rafael Souza, 32 anos, agrônomo, para a sala de isolamento. Rafael convulsionava levemente, o corpo rígido, a pele quente e úmida. Seus olhos abertos não focavam, e murmúrios incoerentes escapavam dos lábios. Gotas de suor escorriam, misturando-se ao cheiro metálico da maca. Rafael Souza, 32 anos, relatou Tainá Mendes, enquanto posicionavam a maca. Febre de 40,3 graus Celsius, pressão arterial 90/60, frequência cardíaca 140 batimentos por minuto, saturação de oxigênio 89% em ar ambiente. Convulsões iniciadas há 1 hora. Viagem recente ao interior de Minas Gerais, voltou há 3 dias.
Dr. André Luiz, doutora Eliane Rodrigues e doutora Bárbara Ellen, protegidos por capotes, luvas e máscaras N95, receberam Rafael. Beatriz Helena, enfermeira-chefe, cuja memória de um primo perdido para meningite em 2005 a impulsionava, coordenava com precisão. Carla Menezes preparava kits de medicações, enquanto Carlos Alberto e Rosa Nascimento conectavam monitores e estabeleciam acessos venosos. Histórico detalhado? Perguntou doutora Eliane Rodrigues, examinando as pupilas de Rafael. Trabalhou em fazendas com gado, exposição à água de rio, poeira, roedores, respondeu Lucas Barreto, ainda na sala, atualizando o prontuário. Sem relato de vacina meningocócica recente. Suspeita inicial de meningite bacteriana ou encefalite viral, disse doutora Eliane a doutor André Luiz. O contexto rural levanta hipóteses de arbovírus, como febre do Nilo Ocidental ou antoxoplasmose cerebral, com apresentação neurológica. Concordo, respondeu o doutor André Luiz. Solicitar hemograma completo, coagulograma, função hepática e renal, gasometria arterial, hemoculturas, PCR para Neisseria meningitidis, arbovírus e toxoplasmose. Punção lombar se estabilizarmos. Tomografia cerebral e eletroencefalograma à beira-leito, imediatamente. Carlos Alberto ajustou o monitor. Os números alarmantes. Pressão arterial, 85/55. Frequência cardíaca, 145 batimentos por minuto. Temperatura 40,6 graus Celsius. Rafael teve uma nova convulsão tônico-clônica, o corpo arqueando violentamente. Lorazepam, 4 mg, intravenoso, bolos, ordenou o Dr. André Luiz. Oxigênio a 6 litros por minuto via cateter nasal. 2 acessos venosos calibrosos. Expansão volêmica com cristalóides. Rosa Nascimento administrou o Lorazepam, enquanto Carla Menezes entregava frascos de solução salina. A convulsão cedeu, mas a respiração de Rafael era irregular, com estertores audíveis. Rigidez de nuca? Perguntou doutora Bárbara Ellen, palpando o pescoço. Positiva, confirmou Beatriz Helena. Sinal de Kernig também presente. Meningite bacteriana é a principal hipótese, disse doutora Eliane Rodrigues. Iniciar ceftriaxona 2 gramas, intravenoso, de 12 em 12 horas, e vancomicina 1 grama, intravenoso, de 8 em 8 horas, empíricos. Adicionar a ciclovir 10 mg por quilo, intravenoso, para cobrir encefalite herpética. Rodrigo, técnico de laboratório, chegou com os primeiros resultados. Leucocitose com desvio à esquerda, proteína C reativa elevada a 180 mg por litro, líquido cefalorraquidiano turvo, com predomínio de neutrófilos, glicorraquia reduzida a 20 mg por decilitro. Tomografia mostra edema cerebral leve. Confirma infecção meningea bacteriana, disse doutora Eliane. EG para avaliar atividade epiléptica, já em andamento, respondeu Carlos Alberto, que preparava o equipamento com Rosa Nascimento Flávio. Augusto, administrador, entrou na área de isolamento, a voz tensa. Dr. André Luiz, a diretoria está pressionando. A sala de isolamento está travando leitos de UTI. Temos 12 traumas na espera e os custos do protocolo máximo estão altos. Flávio, suspeitamos de meningite meningocócica, altamente contagiosa, respondeu Dr. André Luiz, firme. Liberar esta sala agora é arriscar uma epidemia. Quer ser responsável por isso? O conselho exige um prazo, insistiu Flávio. Estamos no limite financeiro. Realoque os traumas para outra unidade, retrucou o Dr. André Luiz. Minha prioridade é este paciente e a segurança do hospital. Flávio saiu, mas a pressão permaneceu. O EEG revelou descargas epilépticas focais. Rafael entrou em choque séptico, com pressão arterial 70/45. Doutora Bárbara Ellen agiu.
Noradrenalina, 0,1 microgramas por quilo por minuto, titular para pressão arterial média acima de 65. Preparar intubação orotraqueal em sequência. Rápida, Beatriz Helena e Carla Menezes assistiram na intubação, enquanto Lucas Barreto atualizava os registros. O procedimento foi bem sucedido e Rafael foi conectado ao ventilador mecânico. Horas depois, Rodrigo confirmou: PCR positivo para Neisseria meningitidis, sorogrupo C, meningite meningocócica, uma ameaça epidêmica. Notificar a vigilância. Imediatamente, ordenou doutora Eliane. Iniciar quimioprofilaxia com ciprofloxacino 500 miligramas. Dose única para contatos próximos. Juliana Fonseca, assistente social, contatou a família de Rafael. Sua esposa, Mariana, chegou em pânico, acompanhada por Bruna Heloísa, psicóloga. Ele tem uma infecção grave no cérebro, explicou o Dr. André Luiz a Mariana com voz calma. Estamos usando antibióticos fortes e mantendo ele estável. As próximas horas são importantes. Ele vai ficar bem? Má, perguntou Mariana chorando. Estamos fazendo tudo para salvá-lo, disse doutora Bárbara Ellen, tocando seu ombro. Ele é forte e nós também. Bruna Heloísa sentou-se com Mariana, ajudando-a a lidar com o medo. Tainá Mendes, que acompanhara o transporte inicial, retornou para ajudar a rastrear contatos, descobrindo que 3 colegas de Rafael em fazendas apresentavam febre. Juliana coordenou com a vigilância epidemiológica para iniciar a profilaxia. No 5º dia, Rafael abriu os olhos, confuso, mas vivo. O que aconteceu? Perguntou a voz fraca. Você teve uma infecção grave, Rafael, disse doutora Bárbara Ellen, em termos simples. Mas você lutou e nós também. 2 semanas depois, Rafael foi transferido para a enfermaria. Sua história inspirou uma campanha de vacinação contra meningite em Minas Gerais, com cartazes mostrando sua recuperação. A Sala Vermelha venceu o relógio biológico, mas a batalha deixou cicatrizes. Na Sala 3, doutora Eliane Rodrigues atendia Antônio Lima, 78 anos, aposentado, trazido pela filha Clara após episódios de confusão e quedas. Ele estava bem ontem, disse Clara, a voz tremendo. Hoje não me reconheceu, caiu 2 vezes, disse que via luzes piscando. Antônio, pálido, olhava o vazio, com tremores finos nas mãos. Pressão arterial, 160 por 100. Frequência cardíaca, 90 batimentos por minuto. Temperatura normal. Histórico médico? Medicamentos? Perguntou doutora Eliane a Carlos Alberto, que ajustava o monitor. Clara despejou uma bolsa de remédios. Carvedilol, metformina, fenitoína, tramadol, lorazepam. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, epilepsia diagnosticada há 1 ano, relatou Clara. Ele esquece as doses, às vezes toma mais para compensar. Polifarmácia com adesão irregular, murmurou Dorcarta. Eliane, a doutora Bárbara Ellen, suspeito de intoxicação por fenitoína ou hiponatremia secundária a interações. Solicitar hemograma, eletrólitos, função renal e hepática, dosagem sérica de fenitoína e lorazepam, tomografia cerebral. Rodrigo, técnico de laboratório, coletou amostras, enquanto Rosa Nascimento estabelecia um acesso venoso. Beatriz Helena verificava os sinais vitais, notando edema periférico discreto. Confusão aguda em idoso com polifarmácia, sugere intoxicação medicamentosa ou disfunção metabólica, disse doutora Eliane a doutor André Luiz. A fenitoína pode estar acumulada por insuficiência renal crônica. Enquanto aguardavam, Clara desabafou para Juliana Fonseca, que chegou para oferecer apoio. Ele sempre foi tão independente. Eu deveria ter notado que ele estava confuso com os remédios. Você o trouxe aqui, isso já é muito, disse Juliana, com voz acolhedora.
Vamos ajudar a organizar tudo. Antônio, em um momento de lucidez, murmurou. Não queria preocupar. Você, filha, só queria viver sem ser um peso. Os resultados chegaram. Fenitoína em nível tóxico, 35 microgramas por mililitro, hiponatremia com sódio, 128 miliequivalentes por litro, creatinina elevada a 2,0 miligramas por decilitro, relatou Rodrigo. Intoxicação por fenitoína, agravada por insuficiência renal crônica, diagnosticou doutora Eliane. Suspender fenitoína, iniciar levetiracetam 500 miligramas, intravenoso, de 12 em 12 horas. Corrigir hiponatremia com salina hipertônica 3%, infusão lenta. Carla Menezes trouxe as medicações, enquanto Lucas Barreto atualizava o prontuário. Flávio Augusto apareceu, questionando doutora Eliane. Esses exames extras estão estourando o orçamento. Podemos priorizar apenas o essencial? Flávio, um erro na dosagem aqui pode ser fatal, respondeu doutora Eliane firme. Precisamos de precisão para salvar esse paciente. Para Clara, doutora Eliane explicou em termos simples. Seu pai tomou muito de um remédio para epilepsia e os rins dele não conseguiram eliminá-lo. Estamos trocando o remédio e ajustando tudo para ele melhorar. Ele vai ficar bem? Perguntou Clara com lágrimas. Estamos cuidando dele direitinho, garantiu doutora Bárbara Ellen. Ele é forte. Bruna Heloísa, psicóloga, sentou-se com Clara, ajudando-a a processar a culpa. Tainá Mendes, que auxiliava na logística hospitalar, providenciou um organizador semanal de medicamentos. Em 48 horas, Antônio estava mais lúcido, reconhecendo a filha. Juliana Fonseca organizou um plano de gerenciamento medicamentoso, reduzindo os remédios a 5 essenciais. Um erro silencioso quase roubou sua história, refletiu doutora Eliane, enquanto Antônio sorria para Clara. Na sala 4, doutora Bárbara Ellen atendia Lucas, 10 anos, trazido após um acidente de bicicleta. Ele chorava, com uma fratura exposta na tíbia esquerda, o sangue manchando a maca. Ele caiu tentando pular uma rampa, explicou a mãe. Ana, em pânico, estava sangrando muito. Lucas, pálido, gritava de dor. Pressão arterial 110/70, frequência cardíaca 120 batimentos por minuto. Rosa Nascimento aplicava morfina, enquanto Carlos Alberto preparava a imobilização. Alguma condição médica? Perguntou doutora Bárbara a Ana. Ele tem hemofilia A, respondeu Ana trêmula. Não dei o fator de coagulação hoje. Achei que não precisava. Fratura exposta em paciente com hemofilia A, disse doutora Bárbara a doutor André Luiz. Precisamos de fator 8, recombinante, reposição urgente e cirurgia ortopédica. Carla Menezes trouxe o fator 8, enquanto Beatriz Helena monitorava os sinais vitais. Rodrigo, responsável pelas imagens, trouxe a radiografia confirmando fratura cominutiva de tíbia. Fator 8, 50 unidades internacionais por quilo, intravenoso, agora, ordenou doutora Bárbara. Antibiótico profilático com cefazolina, 1 grama intravenoso. Flávio Augusto interveio, abordando doutora Bárbara. O estoque de fator 8 está crítico. Podemos usar ácido tranexâmico como substituto? É mais barato. Isso aumenta o risco de hemorragia grave, retrucou doutora Bárbara. Estamos falando da vida de uma criança, Flávio. Lucas, mais calmo com a morfina, olhou para Ana. Desculpa, mãe. Só queria ser como os outros. Ana, chorando, segurou sua mão. Juliana Fonseca chegou, oferecendo apoio. Você fez o melhor que pôde, Ana. Ele está em boas mãos agora. Bruna Heloísa, psicóloga, conversou com Lucas, distraindo-o com histórias sobre super-heróis. Tainá Mendes organizava o transporte para o centro cirúrgico, enquanto Lucas Barreto auxiliava na logística.
Na cirurgia, doutora Bárbara assistiu o ortopedista, garantindo hemostasia. O procedimento foi bem sucedido, mas Lucas enfrentaria meses de reabilitação. Ana, para Bruna Heloísa, desabafou. Eu deveria ter dado o remédio. Ele só queria brincar. Para Ana, doutora Bárbara explicou. Lucas teve um osso quebrado e um problema de coagulação. Mas demos o remédio certo e consertamos a perna. Ele vai precisar de cuidado, mas está fora de perigo. Ele vai poder andar de bicicleta de novo? Perguntou Ana. Com tratamento e cuidado, sim, garantiu. Doutora Zeliane, que acompanhava, doutora Bárbara refletiu. Um segundo de descuido, uma vida em jogo. O amanhecer clareava o São Lucas, dissipando as sombras da noite. Na sala dos médicos, doutor André Luiz, doutora Eliane Rodrigues, doutora Bárbara Ellen, Beatriz Helena, Carlos Alberto, Rosa Nascimento, Carla Menezes, Lucas Barreto, Tainá Mendes, Rodrigo, Juliana Fonseca e Bruna Heloísa compartilhavam um silêncio de exaustão e vitória. Uma cesta de frutas presente da família de Lucas aquecia a mesa. 3 relógios biológicos, 3 corridas, disse doutora Eliane. Uma infecção que podia virar epidemia, um erro medicamentoso, um trauma que testou nossa ética. Xadrez contra o tempo, completou doutora Bárbara sorrindo. Um movimento errado e perdemos tudo. Beatriz Helena trouxe atualizações. Rafael estável, Antônio lúcido, Lucas sem complicações. A vigilância está vacinando em Minas, informou Juliana. O diagnóstico precoce evitou um surto. Carlos Alberto, com seu humor leve, pegou uma maçã. Vamos abrir um mercado com esses presentes. A risada aqueceu o grupo. Flávio Augusto, ainda preocupado com o orçamento, ficou em silêncio. Doutor André Luiz, tocando o desenho da filha, pensou na pressão por recursos. A equipe unida prevalecia. Somos guardiões do tempo, disse ele. Cada segundo é um destino. A equipe noturna assumiu e eles se despediram, fortalecidos pela camaradagem. Amanhã traria novos desafios, mas hoje era deles. Enquanto a equipe descansava, um paciente na UTI começou a falar em sussurros, com pupilas brilhando como espelhos. Loucura? Toxina? Ou algo além da ciência? Se você gostou desta história e médica, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar novos episódios de Código Vermelho. Deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários sobre o que você achou do episódio de hoje. Ouça nossa playlist, todos os episódios rodam no automático nela.